Bom dia, galerinha do meu nono ano, meus nonos favoritos. Aqui a gente vai começar com a matéria aqui, ó, folhinha que vocês receberam ontem, né, de semana de 2 a 6 de agosto. Matéria dessa semana, eu vou dividir a explicação em duas partes. A gente vai ter aqui a Grande Depressão e a outra parte da matéria, fascismo e nazismo. São regimes totalitários que a gente vai ver aqui na aula de sexta-feira, que aí eu explico para vocês na sexta-feira essa parte da matéria. O que vocês precisam de saber aqui? O que foi a Grande Depressão? E aí, como vocês têm essa folhinha e vocês têm o livro, eu vou transmitir aqui pela página do livro aqui para vocês. Página, para quem quiser acompanhar, a página 107 do livro de vocês. E aí, para vocês entenderem o que estava acontecendo no mundo, por que a queda da Bolsa de Nova York, a crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão, por que isso afetou o mundo inteiro? Como isso começou e como isso terminou? Então, final da Primeira Guerra Mundial, 1918, a Europa, como eu falei com vocês, a Europa vai sair arrasada. A Europa não vai ter estrutura nenhuma e ela era o grande mercado consumidor e exportador do mundo, né? O continente europeu, ele comercializava muito com os outros países, ele exportava muito. Com a guerra, ele concentrou as forças dele somente para a guerra. E aí a Europa vai sair arrasada. Com isso, no final da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter os Estados Unidos entrando. Os Estados Unidos vão apoiar ali os países, né, da França, da Inglaterra e tudo, e a gente vai ver que os Estados Unidos vão ser uma importância, né, fundamental aqui nesse período. No final da guerra, os Estados Unidos vai sair prestigiado e enriquecido. Estados Unidos vai ser a grande mão salvadora ali da Europa, né? E vai ajudar economicamente esses países. Então, o que vai acontecer? A concentração de exportação de produtos que acontecia na Europa vai passar para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai ter muito dinheiro nesse período. As indústrias vão crescer, a produção agrícola vai aumentar, as exportações vão aumentar, a compra de produtos dos Estados Unidos pelos outros países, principalmente aqui pelo Brasil, a compra do café aqui no Brasil vai ser algo muito grande. A galera, né, ali, vamos pensar ali na burguesia americana, né? O que a gente chama de American Way of Life, né? O estilo de vida americano, em que as pessoas vão poder adquirir automóveis, vão estar trabalhando muito, tudo isso vai favorecer ali um clima em que o estilo de vida americano vai ser a pauta do momento. Todo mundo muito enriquecido e tal, ganhando muito dinheiro. Obviamente, a gente tem que fazer um ponto aqui muito importante, todo mundo ganhando dinheiro, vírgula. População negra e pobre vai continuar sendo excluída desse processo. A gente tem que entender sempre isso. Não é todos os americanos, não é a população 100% da população americana, não. Burguesia, branca, classe média e tudo. Os negros, pobres, desfavorecidos, nesse período eles ainda vão continuar desfavorecidos. Ainda vai ter uma massa muito grande de desempregados e isso precisa de ser falado aqui. Para não pensar que o continente todo estava no auê, todo mundo comprando tudo e tal. Não, não é isso. Então, falando dessa burguesia, dessa sociedade aqui que tinha um poder de compra muito grande por conta desse prestígio que os Estados Unidos estava tendo, essa população ela começou a investir na bolsa. A bolsa de valores é aquele povo no telefone, hoje não mais dessa forma, né, que fica gritando e tudo, comprando e vendendo ações, e isso realmente dá muito dinheiro para quem sabe vender e comprar ações. O que acontece? As ações nesse período nos Estados Unidos elas subiam muito. E aí uma pessoa que comprava ação por, sei lá, por 30, vamos pensar aqui em reais, 30 reais, daqui a 3 meses a ação super valorizava e ele podia vender por 90. Nossa, ganhei um dinheiro em cima disso. E aí o povo começou a investir muito nas ações para ganhar muito dinheiro e ficar cada vez mais rico. Nossa, ótimo, eu quero ser rico e tal, não sei o que, quero comprar muita coisa, quero viajar e tudo. Só que o que vai acontecer?
Existe uma coisa dentro da Bolsa de Valores que chama especulação. E isso é o ponto principal que dá o grande problema. As empresas, elas começaram a ver que estava sendo vendido e o povo estava vendendo e comprando muita ação. E eles começaram a aumentar o valor dessas ações de forma astronômica, de forma irreal. Então, a pessoa que comprava uma ação de R$ 100 achando que ela ia ganhar R$ 300 no outro dia, porque ela achava que a ação estava muito valorizada, descobriu que não era por aí. E aí o que começou a acontecer? Quem era esperto vendeu as ações antes e ficou na boa. Quem não foi tão esperto assim, começou a perceber que as empresas começaram a falir. Porque não tinha de fato o dinheiro necessário. E aí quando esse povo começou a querer vender as suas ações, não tinha para quem comprar. Gente, teve gente que investiu tudo, teve gente que hipotecou casa, carro, achando que ia ganhar rios de dinheiro e se viu no outro dia com a conta bancária vazia. E aí foi aonde começou o problema. Por que grande depressão? Gente, você imagina só você descobrir que você tem R$ 50.000 na conta no dia e no outro dia você não tem nada. Foi isso que aconteceu. No outro dia as pessoas não tinham nada, as pessoas estavam pobres, elas não tinham dinheiro para comprar um pão. Não tinha dinheiro. Por quê? Porque elas investiram tudo nas ações achando que ia ganhar muito dinheiro. E aí começou a se formar a bola de neve. Gente, foi de às vezes não de um dia para o outro, mas assim, na terça-feira eu estava rico, na sexta-feira acabou, pobre. E para quem tem muito dinheiro, acostumado com vida boa, acostumar com uma vida não tão boa é difícil demais. E aí o que começou a acontecer? Essas pessoas começaram a tentar vender as suas ações. Não conseguiram. E é o que a gente chama aqui de queda da Bolsa de Nova York. O que vai acontecer? Essas pessoas, elas vão começar a perder todo o dinheiro, já perdeu todo o dinheiro, e aí vai ter uma crise de superprodução dentro dos Estados Unidos. Produziu-se muito nas empresas e o povo não tinha dinheiro para comprar. E aí começou a gente ser mandado embora, fábricas começaram a fechar, a produção agrícola ela caiu. O povo que investiu maquinário na produção agrícola teve que passar suas terras para o banco porque não tinha dinheiro para pagar. Então você pensa num país que de uma semana para outra vai ter um número imenso de desempregados. Um número imenso de pessoas que não vão ter dinheiro de nenhum, que vão virar mendigos nas ruas. Sim, porque o governo ele vai tomar a casa, vai tomar o carro, vai tomar a terra, vai tomar o maquinário, vai tomar tudo. Então a gente vai ter um grande número de mendigos aqui nesse período. Por conta disso, né? Por conta disso, a gente vai ver que os Estados Unidos eles vão parar de comprar o produto dos outros países, principalmente do Brasil. Então essa crise que vai acontecer lá nos Estados Unidos, ela vai afetar o Brasil nesse período. 1929, as sacas de café que eram produzidas aqui no Brasil, elas não vão ser vendidas. O produtor brasileiro vai ter também prejuízo. É uma reação em cadeia. Então, essa crise de 29, ela vai afetar todos os países do mundo que tinham relação com os Estados Unidos. E somado a isso, para piorar muito a situação, a Europa ela vai se reerguer muito rápido. Então, o Brasil que tinha negócio com os europeus, ele não vai ter negócio só com os Estados Unidos mais. Então eu vou voltar a comprar o produto. Nossa, vocês estão de volta? Vou voltar a comprar de vocês. Então, os Estados Unidos, eles vão ter mais ainda prejuízos econômicos. Então, a gente vai ver aqui que esse período aí da Grande Depressão vai ser um período que vai afetar muito a população norte-americana e, consequentemente, a população dos outros países do mundo. Gente, foi um período tão difícil, tão drástico, que conta a história que tinha um hotel do lado ali, da onde fica o prédio da Bolsa de Valores de Nova York, tinha um hotel que o povo chegava ali no hotel e a recepcionista falava assim, você quer um quarto ou você quer pular? A taxa de suicídio nesse período por conta das pessoas que ficaram pobres foi muito grande. As pessoas elas estavam suicidando porque elas não sabiam o que fazer. Então você pensa que você, além de ter o seu problema econômico, você tem o problema ali da sua família, que você vai acabar perdendo um parente porque ela não aguentou a pressão.
muito difícil. Foi um período muito difícil. Os Estados Unidos vai se reerguer? Lógico, a gente vê os Estados Unidos que é hoje. Vai se reerguer muito rápido? Sim. Eles vão ter um plano econômico chamado de New Deal, um plano econômico feito pelo presidente da época, Franklin Delano Roosevelt, e esse plano econômico vai fazer com que os Estados Unidos eles consigam reerguer a economia em pouquíssimo tempo. Se em 1929 a gente vai ver os Estados Unidos em crise, 1934, 35 eles já vão resolver o problema deles. Então, você vai falar, 5 anos é muita coisa. Para a crise econômica é pouco tempo. Então, a gente vai ver que esse plano econômico vai sim resolver o problema dos Estados Unidos. Vai dar super certo. Espero que vocês tenham entendido a matéria até aqui. Dúvidas? Só me chamar. Beijo para todo mundo!